Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu me chamo Samuel Carvalho e vamos dar início a mais uma apresentação de estágio da disciplina Estágio Supervisionário de Licenciatura de Letras Português 2, orientado pela professora Ana Luísa de Andrade Cavalcante. O presente estágio supervisionado, agora integrado à Escola do Futuro, pertencente ao NP, foi totalmente produzido através de recursos audiovisuais e da tecnologia da informação para a construção de videoaulas. Olá pessoal, na nossa primeira videoaula, o tema escolhido foi referenciação. Nós explicamos, nos aprofundamos ainda mais pelo tema e surgiram questionamentos importantes acerca do tema, que é o que é referente, o que é uma expressão referencial e o que é referenciação. Junto a isso, nós entendemos também a referenciação e suas relações, suas principais características e, na oportunidade, sugerimos livros para embasamento ainda mais sobre o assunto. Fala galera, beleza? Você já ouviu falar na palavra referenciação? Pois é, essa palavra tem caído muito em prova de concurso. Ela tem a ver com a parte da gramática chamada coesão, que está mais ligada ao texto do que propriamente à gramática, mas andam juntas. Como assim, Pestana? Vamos lá. Quando você está lendo um texto, esse texto apresenta elementos que fazem referência a outros. Para quê? Para você não perder o fio da meada. Para você entender o texto do início ao fim. Para que o texto fique coerente, harmônico, com um bom sentido. E aí você usa palavras de referenciação, também chamadas de referenciadores. Isso é o que na prática? Vamos lá, vamos supor que você esteja falando sobre o Brasil. Mais à frente no texto, você não quer repetir a palavra Brasil, você quer usar uma outra palavra para representar a palavra Brasil. Então você pode dizer esse país. Mais à frente, você não quer repetir esse país, você pode usar ele. Mais à frente, você não quer repetir ele, você quer usar uma outra expressão. Você pode dizer essa nação. Enfim, existem várias maneiras durante o texto de uso de referenciadores para você fazer referência. Daí o nome referenciação, beleza? Tem uma mosca aqui, não sei se você percebeu. Ela tá com ciúme de mim. Pessoal, é o seguinte. Então, referenciação é isso que eu acabei de comentar com vocês. É a capacidade que a gramática do texto nos dá para a gente fazer referência a elementos dentro do texto, evitando a repetição, tornando o texto mais dinâmico, mais fluido. Beleza? É isso. Se cair na prova, já sabe, né? Por exemplo, o termo X é referente do termo Y, ou seja, faz referência. Fica ligado nisso. Tamo junto. Fui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Samuel Carvalho e vamos dar continuidade ao assunto sobre referenciação. Após termos visto esse vídeo de introdução sobre a referenciação, surge para nós três questionamentos importantes, três perguntas importantes, que são o que é referente, o que é uma expressão referencial e o que é referenciação. Então, no próximo slide, vamos explicar cada uma delas separadamente para entendermos melhor sobre o assunto. O que é referente? Referente é uma pessoa, ou uma coisa, ou uma expressão linguística, ou um símbolo a que se refere. Vamos ver esse exemplo. Na frase Maria me viu, o referente da palavra Maria é a pessoa específica chamada Maria de quem está se falando, enquanto o referente da palavra eu é a pessoa que pronuncia a frase. Sintetizando, referente é um adjetivo que significa relativo a, que diz respeito a, respeitante. Agora vejamos o que é expressão referencial. As expressões referenciais
podem ser usadas para introduzir entidades em um discurso ou pode fazer referências às entidades já mencionadas no texto ou no discurso. Agora, partindo para o que é referenciação, na qual vamos nos aprofundar nos próximos slides, nas próximas aulas, é a seguinte. Referenciação é uma atividade discursiva que consiste na construção e reconstrução de objetos de discurso, caracterizada pela retomada de elementos no texto. Ou seja, é uma ação de referenciar, de fazer referência, de citar, aludir e mencionar. A referenciação está relacionada com a maneira pela qual introduzimos novos elementos em um texto e também ao modo que os referentes são retomados. De modo geral, ela está totalmente ligada à coesão textual, que é um fator que sempre deve ser levado em consideração quando estamos redigindo. Os elementos coesivos são importantes para garantir uma boa sequenciação dos eventos dentro de um texto e, consequentemente, contribuírem para uma eficiente articulação de ideias. Sendo assim, quando a coerência textual e com os sentidos serão construídos pelo leitor, afinal de contas, é para ele que escrevemos. A referenciação tem 3 grandes características. Primeiro, ela é uma reelaboração da realidade. Segundo, ela é negociada entre os interlocutores. E terceiro, ela é um processo sociocognitivo discursivo. Então, pessoal, por fim, eu gostaria de agradecer e também gostaria de deixar algumas sugestões de leitura sobre o tema. O primeiro livro que eu gostaria de falar é sobre a Introdução da Linguística Textual, de Guindoricó. O segundo livro é Do Signo ao Discurso, de Inês Lacerda Araújo. O terceiro livro é Referenciação. É um clássico da linguística, uma coleção organizada pelas professoras Mônica Cavalcante, Bernadette Biasi Rodrigues e Helena Ciula. E o quarto livro é Coerência, Referenciação e Ensino, dos professores Mônica Cavalcante, Valdina Filho e Marisa Brito.